Olá, vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus para nós chegarmos à conclusão de como participar da vida eterna. Hoje eu quero estudar sobre não desprezais a tua mocidade. Isto é o que o apóstolo orientou um jovem como deveria ser, para ele se manter diante de todos os fiéis. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e vamos junto estudar as grandezas de Deus. Eu quero ler alguns textos bíblicos para a nossa firmeza da nossa fé, que diz assim, no verso 1 Timóteo, capítulo 4 e verso 12. Eu quero ler como base para nosso estudo deste momento, que diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, Paulo recomendando a Timóteo que ninguém desprezasse ele por ser ainda um jovem, mas ele deveria ser o exemplo dos fiéis, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, ele deveria ter esses requisitos para ele poder ser o ministro da palavra de Deus. Então, não era porque ele fosse jovem que eles deveriam desprezar, mas sim, ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Isto é que lhe dava qualificação para ser um ministro. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 7, que nós vamos ler, capítulo 7, verso 8 e 9, diz assim, digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhe é bom que ficasse como eu, mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, Paulo agora está falando também com os solteiros. Ele disse que era bom o solteiro e as viúvas ficar como ele. Então, ele estava se colocando como referência, como ele vivia. Ele já tinha recomendado para os jovens que eles deveriam ser o exemplo de todos. E agora, Paulo está fazendo referência do solteiro e das viúvas, que era bom que ficasse como ele. Então precisamos saber como ele era, como ele procedia a respeito do casamento. Então, ainda no capítulo 7 e verso 1 e 2, nós vamos ler. Então, Paulo faz grande recomendação para aqueles que estão no ministério, tanto para o solteiro como para os que construíram ou tiveram laços matrimoniais. Ele faz esses ensinos, porque eles contraíram o casamento. Aqui, no capítulo 7, verso 1 e 2, nós vamos ler o que disse Paulo. Disse, ora,
Quanto às coisas que me escreveste, bom, seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, Paulo está mostrando que as coisas que escreveram a ele, as perguntas que fizeram a respeito do casamento, ele está respondendo, dizendo: bom é que o homem não tocasse em mulher. Isto era o mais acertado. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então ele está mostrando, respondendo que a mulher deveria ter o seu próprio marido e o homem a sua própria mulher. Este era a resposta do apóstolo à pergunta que teriam feito a ele. Nós devemos analisar sobre o casado que vive com sua própria mulher e a mulher com o seu próprio marido. Então, ele está dizendo que uma separação não é recomendada, porque uma separação ele constitui um adultério. Por isso é que Paulo, escrevendo, disse que se houver alguma divergência no casamento e vier a separar, que fique só, ou reconcilie de volta. Então, quando há a separação e eles ficam só, então eles podem reconciliar-se e não se considera um adultério, porque houve reconciliação e não houve, não havendo adultério, poderia reconciliar-se. Mas se na separação o homem consegue outra parceira, ou a mulher um outro parceiro, então não há mais como reconciliar, porque o adultério já foi realizado, já é um adultério depois dele separar e unir-se a outro. Então, é o que Paulo está dizendo, é o que Paulo está mostrando dentro do casamento. Por isso, ele disse, recomendou a Timóteo, que ninguém desprezasse por ele ser solteiro. Mas uma coisa ele precisava, era ter e ser puro tanto na fé. Deveria ser o exemplo dos fiéis. Então, é o que Paulo está recomendando. E no casamento, o divórcio não é aceitável pelas Escrituras Sagradas, mas sim uma reconciliação, se houver uma separação. E ele, quando disse estas coisas, que por causa do adultério, então ele recomendava cada homem tivesse a sua própria mulher, e cada mulher tivesse o seu próprio marido, porque se houver uma separação e arrumar um novo parceiro, então isto
contrai o adultério. Então, para isso nós devemos olhar bem as Escrituras. Se um solteiro pode exercer ministério, porque dentro do que Paulo está recomendando, tanto o solteiro como o casado. Se o pecado for cometido, então ele desqualifica o seu ministério. E Paulo disse: eu gostava que fosse como eu. É o que eu recomendo. Quando nós vamos para o livro ainda de Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 9, e versos 5 e 6, Paulo diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas, ou só eu e Barnabé não temos direito de parar de trabalhar. Então Paulo está dizendo que ele não tinha contraído matrimônio. Ele disse: não temos nós direito de levar uma mulher irmã, como os demais apóstolos, e como os irmãos do Senhor e Cefas, ou só eu e Barnabé, não temos o direito de deixar de trabalhar. Então, ele está dizendo que ele não tinha contraído casamento. Ele e Barnabé eram dois homens que ministravam a palavra, mas ambos eram solteiros ou não eram casados. Então, quando ele disse que era bom que fosse que nem ele estava dizendo que não deveria contrair casamento, tanto o solteiro como as viúvas. Mas, como solteiro, eles deveriam ser o exemplo dos fiéis. E quanto a isto, o apóstolo Paulo deu o exemplo em tudo. E ele demonstrou que um que não tivesse contraído o casamento não deveria ser impedido do ministério. Poderia nós refutar o apostolado de Paulo? Então, isto, ele estava demonstrando que não era o ser solteiro ou o ser casado que impedia do seu ministério, porque tanto o solteiro como o casado, se fosse puro, não tivesse eles cometido o pecado, ninguém poderia desfazer o ministério que eles teriam, porque eles eram o exemplo na palavra, no trato, na fé e também em tudo, na pureza. Eles representavam o reino de Deus aqui na face da terra. O que impedia deles, do seu ministério, era o pecado e não o que eles eram. Quanto ao casamento, ou ser solteiro ou casado, então o que impedia era o pecado e não a qualificação que eles estavam assumindo quanto ao matrimônio ou não. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar estudando
E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva. Vamos fazer este canal crescer para chegar até outros esses conhecimentos. E isto é o que eu sempre tenho pedido para nós continuar junto, estudando, refletindo nas grandezas de Deus, na sua palavra. Portanto, eu agradeço os que já estão inscritos e os que vão se inscrever ao assistir estes vídeos. Que Deus os abençoe, Deus os anime, em nome de Jesus. Amém.